Bom dia, crianças! Estamos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Então, você que é criança de 4 a 6 anos, permaneça conosco nesse vídeo, porque ele foi feito especialmente para você. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente para nós da Escolinha de Evangelização Espírita. Vamos falar sobre caridade, certo? Essa forma tão bonita da gente demonstrar o nosso amor, ó, caridade, e a gente demonstrar nosso amor pelos nossos irmãos, né, aqui na Terra. Então, antes de tudo, a gente vai cantar uma música muito especial. Eu acho que todo mundo lembra dessa música, né? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Hum, 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 hum. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer nossa prece, pensando em coisas bonitas que nós temos, pensando em flores, pensando em árvore, pensando no jardim da nossa escolinha, lembrando como tudo era antes de tudo isso acontecer e a gente ter que ficar em casa. Então, Jesus amado, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais um domingo com nossa turminha assistindo de casa. Queremos te agradecer por tudo que nos foi concedido nesta manhã de hoje, por nossos pais, por nossos irmãos, por nossos amigos, por nossa casa, pelas nossas professoras, pelos nossos coleguinhas, enfim, queremos te agradecer por tudo, Jesus. E queremos te pedir também que fique conosco durante nossa aulinha, que assim seja. Bom, hoje a tia tem um tema muito especial para tratar com todos vocês. Nós vamos falar sobre a caridade. Então, o que é a caridade? Quem sabe me dizer ao certo o que é a caridade? Aí você, aí de casa, o que é caridade? Ah, eu entendi o que você quis dizer, a tia. E você também que não sabe o que é, presta bem atenção no que a tia vai dizer. Então, a caridade é a forma que nós temos de demonstrar esse amor fraterno que nós temos uns pelos outros, ajudando nossos irmãos. De que forma, tia? Vocês vão ver que durante a aulinha a gente vai falar sobre várias formas que a gente tem de ajudar nossos irmãos, tá? Então, não é só dando as coisas materiais que a gente pode praticar a caridade. Existem diversas outras maneiras que a gente pode fazer. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu queria lembrar a vocês a parábola do óbolo da viúva, que foi uma historinha que Jesus contou quando ele esteve aqui na Terra conosco. Então, ele falou sobre essa questão da caridade e ele falava para aquelas pessoas daquela época em forma de histórias, porque as pessoas não eram ainda muito
espertas para entender o espiritismo. O espiritismo naquela época ainda nem existia, porque só veio existir depois da codificação de Kardec, né? Então, Jesus, ele falava através das parábolas para que as pessoas pudessem entender. As pessoas eram muito rudes naquela época, tá? Então, a tia vai compartilhar aqui com vocês a historinha, certo? Uma historinha muito bacana. E estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$ 1. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade, vos digo que mais contribuiu esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no ofertório. Porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso, são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal, devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. E não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja, sinceramente, tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro,
não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Então, vocês viram aí que interessante, né? Esse vídeo que conta, primeiramente, a parábola do óbolo da viúva, né? A questão da viúva que só tinha 2 moedinhas e que estava tirando do sustento dela para poder ajudar os pobres, né? Aquele esforço que ela fez foi maior do que o rico que doa do que lhe sobra, entende? Então, eu queria só dizer a vocês o seguinte, que a caridade, ela é todo o bem que a gente possa fazer, não só material, tá? Como ele bem explicou lá no vídeo, vocês viram que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, não sobra dinheiro, falta dinheiro. Então, não é só materialmente com dinheiro que a gente pode fazer a caridade. A tia pode fazer a caridade quando ela não tem nada para dar. Ela pode ouvir, ela pode ajudar, ela pode tirar um pouco do tempo dela, do repouso dela, para ajudar quem precisa, né? Emprestar as mãos dela, emprestar alguma coisa que ela tenha para ajudar alguém, né? Então, cuidar de alguém, entendeu? Então, isso aí é muito importante que a gente saiba. Então, para a gente fixar isso bem melhor, então, eu queria só dizer a vocês que a gente pode praticar a caridade tanto materialmente quanto moralmente, porque às vezes a gente pode dar um conselho e estar fazendo a caridade, certo? Então a gente não pode ser feliz sem a caridade, porque Kardec já tinha dito a gente no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Então, a gente não pode se salvar, ser feliz nesse mundo, se a gente não se doar, se a gente não ajudar o próximo, se a gente não fizer a caridade, se a gente não fizer nada, se a gente ficar só parado, esperando as coisas acontecerem, a gente nunca vai ser feliz, porque a gente não vai se sentir útil. Isso é uma coisa que preenche o coração da gente, quando a gente ajuda o próximo, tá? E ela pode ser praticada por todos. Isso é uma coisa tão legal, porque todo mundo, do pequeno ao idoso, podem praticar a caridade. Vê que coisa bacana. Muitos dizem que é o amor de Deus em ação, certo? É o amor que a gente tem sendo posto em prática. Então, vamos sim praticar, todos nós, né? Ela é indispensável à felicidade, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, uma dinâmicazinha. Eu vou puxar papeizinhos que estão dentro dessa latinha para a gente ver quais são os tipos de caridade que a gente pode praticar, tá certo? Então, lá vai. Eu vou puxar o primeiro aqui, a caridade material, tá? Então, o que é a caridade material? É a doação de alimentos, a doação de roupas, de remédios, de brinquedos, de cobertores, doações de coisas que as pessoas precisam materialmente, que a gente pode tocar, tá? É a caridade material. Vamos lá, puxar outro. Vamos ver. Ah, esse é bem interessante. É a caridade passiva. O que seria a caridade passiva? É o silêncio diante de uma ofensa. Vê quando algum coleguinha xinga você, ou quando alguém diz alguma coisa com você, você não vai revidar. É a caridade passiva, você fica em silêncio e não revida, tá? A provocação. Ou então você escuta alguém falar sobre o problema dele.
Muitas vezes a mamãe em casa, ou a irmãzinha, uma prima ou um amigo na escola querem só falar sobre algum problema que eles têm e você empresta o ouvidinho, fica calado lá para ele desabafar com você. Isso é uma forma de caridade passiva, tá? Vamos ver outra aqui, caridade. Vamos ver outro tipo, né, de caridade. Ah, essa é bem interessante, ó. A caridade mental. A caridade mental é aquela que a gente faz o seguinte, a gente sabe que uma pessoa está precisando de preces e de boas vibrações e que a gente vibre pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos de carinho. Às vezes a pessoa está dodói e a gente não tem como ajudar de outra forma. A gente, ó, vai fazer uma prece, mentalizar. É a caridade mental, tá? Então vamos lá, vamos ver outro tipo de caridade aqui. A caridade gestual. Ai, que legal essa. O que é a caridade gestual? Vocês já perceberam que, às vezes, quando vocês chegam lá no centro, a primeira coisa que a gente faz é dar um sorriso e dar um abraço caloroso em vocês. Eu estou sentindo muita falta disso. A tia sente muita falta de um abraço. Eu estou sentindo falta do calor humano. Então, isso é a caridade gestual, quando a gente abraça, a gente dá um sorriso, a gente dá aquele aperto de mão, transmite aquele calor humano. Isso é um tipo de caridade gestual, tá? E aqui, caridade, por último, verbal. É aquela que a gente verbaliza palavras de amor, palavras de conforto. Muitas vezes as pessoas estão passando por muita dificuldade, tanto financeira quanto agora com esse problema do coronavírus, estão passando por muita dificuldade. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta confortar com palavras. Pode ler o evangelho, pode explicar uma parábola, pode fazer esse tipo de caridade. Então, veja quantas: verbal, uma; gestual, duas; mental, três; passiva, quatro; e material, cinco. Todas elas são espécies de caridade. Veja que interessante, né? Muita coisa que a gente aprendeu hoje, muita coisa. Agora eu queria pedir a vocês o seguinte: eu queria pedir a vocês que fizessem o que a tia vai fazer agora. A tia vai ensinar uma coisa bem bacana para vocês fazerem. Todo mundo vai pegar uma folha de papel em branco, tá? Para a gente fazer um coração. A gente vai hoje fazer um coração. E nesse coração, a gente vai colocar uma coisa muito especial, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente pega o papel e dobra no meio o papel. Ó, a tia vai dobrar aqui e vai mostrar para vocês como vai ficar bacana o coração. Então, ó, dobrou o papel no meio, a gente vai cortar nesse sentido aqui, ó. Aqui assim, assim, fazendo tipo uma gota. A tia vai cortar primeiro para mostrar para vocês. Vai fazer tipo uma gota, tá? Pegando do meio, indo para a ponta e voltando para o meio lá embaixo, ó. A tia, depois que corta assim, a gente abre nosso coração assim. Olha que legal! A tia fez, vou ficar mais para trás aqui para vocês verem. Ó, um coração grande, não ficou o coração da tia? Ah, isso aqui cabe muita criança. Então, vejam. Então, ó, vocês vão pegar o coração já feito e com um lápis vocês vão escrever aqui ou desenhar as formas que a gente tem de praticar a caridade. Ah, tia, eu vou doar brinquedos. Então, você desenha doando brinquedos, ou doando roupas, ou alimentos,
ou doando álcool em gel, ou máscara, qualquer coisa que você possa fazer para exercer a caridade. Mas não só a material, lembrem disso, que a gente também tem outras formas, a gente pode cuidar de alguém que está doente, a gente pode emprestar o ouvido para aquela criança que está querendo desabafar, ou para o papai, ou para a vovó, ou para alguém. A gente pode também ler o evangelho para quem não sabe ler, para quem não consegue ler, não é? Ler mensagens, ou então a gente pode cantar uma música. Então, todas essas formas são formas de a gente exercer a caridade, da gente praticar a caridade, porque nós precisamos, porque fora da caridade, como disse Allan Kardec, não há salvação. Então, crianças, essa foi nossa aulinha de hoje. Eu queria agradecer imensamente a todos que participaram da aulinha de hoje em casa. E eu queria mandar um beijo muito grande, caloroso para todos os meus alunos. Eu estou morrendo de saudade. Então, eu queria fazer nossa prece de encerramento e queria deixar o meu apelo aqui para as mamães e para os papais que depois que as crianças terminarem as atividades, se vocês puderem fotografar e mandar no WhatsApp de tia Jéssica ou de tia Carol, eu vou agradecer, porque isso é importante. Eu queria depois fazer um mural bem bonito com todas essas atividades que eles produziram em casa, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar nosso coração. Eu queria cantar uma música antes, tá? Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Eu queria agradecer a Jesus e agradecer a Deus por mais esta bela oportunidade que temos de pôr em prática a caridade, esse bem sublime que é uma forma da gente demonstrar todo o amor que a gente recebeu um dia quando fomos criados por Ti, Senhor. Fica conosco durante nossa semana, nos abençoando e nos iluminando na prática do amor e da caridade. Que assim seja. Um grande beijo. Tchau, criança.